Eu nunca tinha parado para pensar, você falou lá assim que o nanismo pode ser gerado de dois pais sadios. Eu nunca tinha pensado assim, eu achava que era uma genética assim de se pegar às vezes alguém na família que tenha vai passar para a próxima geração, mas eu Uhum. nunca pensei nesse sentido assim de qualquer um pode ter um filho com nanismo, né? Qualquer um, qualquer um. E assim, e isso é, na verdade, a exceção dentro dos casos de nanismo são pais com nanismo que têm filhos com nanismo. Então, n- porque são pessoas com nanismo que vêm de famílias que têm algum caso, Uhum. né? Porque mais de 80% das pessoas com nanismo vêm de famílias que não têm nenhum antecedente. Então é uma mutação nova. E aí a medicina não sabe o porquê, né, dessa mutação, não sabe se tem algum fator que influencia, mas é uma mutação nova, assim como foi no meu caso. Não tem ninguém com nenhum tipo de nanismo na minha família, nem por parte de mãe, nem por parte de pai. E aí eu sou o primeiro a ter nanismo, né, Só que a na minha chance de família. você ter um Mas filho com com nanismo. onanismo é pouquíssimo, é isso que você tá querendo Não, não dizer. é, não é pouquíssimo, na verdade. É porque a minha primeira frase ficou estranha, mas Ah, as pessoas com nanismo, a exceção é que elas venham de pais com nanismo, sim. de algum antecedente, algum antecessor que tenha nanismo. Mas a minha chance de ter um filho com nanismo aí tem que ir pra genética, né? Porque a achondroplasia é azão azinho, então, teoricamente, a minha chance de ter um filho com nanismo é de 50% se eu não se eu casar com alguém que não tenha nanismo e de 75% se eu casar com alguém que tenha nanismo. Tem E onanismo. aí eu tenho 25% nesse último caso, né? Tem 25% de chance de ter uma criança sem nanismo e tenho 25% de chance de ter uma criança com outro tipo de nanismo, que aí seria o azão, que é o nanismo tanatofórico, que é como se fosse uma acondroplasia, só que muito mais severa. Então, a acondroplasia é o tipo mais comum de nanismo, né? É o tipo que eu tenho. É porque eu falo tanto disso que ficou É porque é normal, mas o muita povo... informação, mas vai É falando aí, muita, Gabriel. Tá é tudo muita bem, velho. informação. Mas enfim, a acondroplasia é o tipo de nanismo que eu tenho. Então, a gente tem as principais características são além da baixa estatura, né? As pernas arqueadas, eu fiz uma cirurgia, né? Eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, Sim. que corrigiu o arqueamento das pernas. A gente tem uma estenose lombar, a gente tem o crânio é um pouquinho maior, geralmente. O terço médio da face, que é essa parte assim, é hipoplásico, então é menos desenvolvido. Então, por isso que meu nariz tem esse fundinho aqui, por exemplo. Então, são algumas características que vão além da baixa estatura. Mas, no caso do nanismo tanatofórico, essas características são mais acentuadas. Então, muitas vezes. Na verdade, em todos os casos. Em todos os casos, o tórax é tão estreito que não tem muito espaço para o pulmão. Então, a expectativa de vida das crianças é muito pequena. Porque a gente teve um caso de uma criança que recentemente faleceu, inclusive, acho que há uns 2 anos, que tinha tanatofórico. E ele foi, assim, um dos recordistas de mais tempo. Ele viveu 6 anos. Mas não sei Então, se eu assim, tô sendo assim bem. Assim, eu não sei se eu entendi certo. Assim, parece que o que deu para entender assim, o corpo não desenvolve, mas os órgãos desenvolvem do sim, tamanho normal. sim, É desenvolvem por do isso que tamanho falta normal. espaço. É, assim, no caso do tanatofórico, sim. Mas por exemplo, no caso da acondroplasia, os, o tórax, né, do acondroplásico é normal, não é menos desenvolvido. Então, os órgãos funcionam normalmente e tudo. No caso do tanatofórico, o tórax é bem estreito. Então, como os órgãos vão evoluindo, vão desenvolvendo normalmente, acaba que não tem espaço e aí eles, infelizmente, morrem. Mas tem vários tipos de nanismo que causam que o tórax é um pouco mais estreito, mas os órgãos internos são
geralmente não são afetados. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Clica aqui no link e veja os outros episódios. Um abraço.